Opa, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Aula hoje sobre estudo físico dos gases, aula 1, ok? Separei em duas partes, onde uma vamos tratar mais a parte teórica e na outra vamos aplicar né, trabalhar com mais exemplos, mais questões, porque gases é um assunto que cai bastante, fechou? Primeira coisa, em muitos livros didáticos vocês vão ver isto como especificado da seguinte maneira: estudo dos gases ideais, né? Rodrigo, por que ideal? Ideal vem de idealizado, é algo que tratamos, é algo que nós idealizamos. No caso, os químicos, os físicos idealizam. É bem diferente do real, porque o real em específico. Pode estar aqui essa tela. É preto mesmo? É. Porque o real é quando nós tratamos toda a relação de atração e repulsão que ocorre nas moléculas do gás. Opa, deixa eu botar aqui. Toda a relação de atração e repulsão que ocorre entre as moléculas gasosas, né? Mas idealizamos desconsiderando toda a relação de atração e repulsão, beleza? E vamos ver várias coisas interessantes ao longo da aula. Primeiro, vamos recapitular uma coisinha. É uma das coisas que vimos lá no começo de tudo. Quando uma das primeiras aulas eu falei sobre isso. Deixa eu abrir aqui pelo Pontifex, tá? Pelo Pontifex, que é melhor para a visualização de vocês. Aqui eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? O que eu posso fazer? Minha câmera está na frente. Eu vou tirar minha câmera por um momento, tá, gente? Só para falarmos aqui. Certo? Certo? Não, é essa aqui. É essa tela aqui, desculpa, eu trabalho com 3 telas. Essa daqui, tirar a câmera. Já. O estado sólido, líquido e gasoso são os 3 estados físicos da matéria que mais utilizamos. E muitos perguntam, Rodrigo, e o plasma? Não vamos falar nem trabalhar com plasma, tá? Tratamos só esses 3 aqui referente ao ensino médio. Já falamos também que a diferença de um estado sólido para o líquido para o gasoso é tudo ligado ao grau de agitação das moléculas, correto? Ao grau de agitação das moléculas, onde o sólido ele acaba sendo estado sólido porque ele tem um baixo grau de agitação das moléculas. O líquido ele tem um maior grau de agitação das moléculas do que o sólido, tudo porque ocorreu o aumento da temperatura. E o gasoso aí tem o maior grau de agitação possível das moléculas comparando os 3 estados físicos. Ok? Tudo também por conta do aumento de temperatura. Porque o aumento de temperatura causa uma maior uma maior agitação das moléculas. Por quê? Quanto mais você aumenta a temperatura, mais as moléculas tendem a se locomover, a se movimentar, assim tendo um maior grau de agitação. Tranquilo? Vimos também que a relação, a passagem do estado sólido para o estado líquido é a minha fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho um termo geral, que é a evaporação, né? Onde se classifica em 3 partes: vaporização, ebulição e calefação. A vaporização é a relação natural, é o processo natural da passagem do estado líquido para o estado gasoso. A ebulição é quando o líquido chega até o ponto de ebulição específico. E a calefação é quando o líquido acaba entrando em uma alta superfície de contato, né? E vimos também que a referente à passagem do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso são denominados processos endotérmicos. Por quê? Porque com o aumento de temperatura, eles acabam ocorrendo essa passagem, eles buscam isso. Isso é um processo endotérmico porque para eu passar do sólido para o líquido, eu tenho que ter maior grau de agitação. Consequentemente, o aumento de temperatura vai me favorecer isso. Então, dessa maneira, é endotérmico do sólido para o líquido e endotérmico do líquido para o gasoso. Vimos também a relação do gasoso para o líquido, tanto é que eu falei que existem 2 pontos, a liquefação e a condensação. Hoje vamos falar da diferença dos dois, ok? E do líquido para o sólido, a solidificação e o processo da direita para a esquerda, né, assim chamado, que seria do gasoso
para o líquido, do líquido para o sólido, é um processo exotérmico, porque necessita liberação de energia. Por quê? Porque se eu passar de um estado que tem maior grau de agitação para um de menor grau de agitação, consequentemente tem que liberar essa energia, ok? E um de menor grau de agitação para um bem menor ainda, tem que liberar essa energia. Ele tem que ser menos agitado. Tranquilo? Tudo isso, pessoal, tem que estar bem claro na cabeça de vocês, onde toda a minha relação de sólido, eu sempre especifico um baixo grau de agitação das moléculas. O líquido, eu posso enfatizar um médio grau de agitação, e o gasoso, um alto grau de agitação, ok? Onde gás se remete a caos, que significa desordem, se eu não me engano, é o latim, ok? Se remete a desordem, tudo porque gás, por que eu trato gás como desordem? Deixa eu diminuir aqui a DPI. Desordem. Porque você não consegue ver, não consegue saber, não consegue ver os movimentos. E ele ocupa todo o espaço do recipiente. Vamos entrar nisso. Então, ele sempre está de maneira desordenada, ok? Aí, vamos entrar na primeira relaçãozinha. Vou colocar aqui e colocar minha câmera. Então, primeira relaçãozinha. Qual que é a diferença de gás para vapor? Ponto principal. Os dois estamos tratando estado gasoso. Estado fixo da matéria, gasoso. Mas eu posso ter o gás ou o vapor. Qual que é a diferença dos dois? Foca nisso. O meu vapor, ele pode ser liquefeito. Então, a passagem do estado líquido para o estado de vapor é a liquefação. Fechou? Do vapor para o líquido é a liquefação. Aí ele pode ser liquefeito por uma simples diminuição de temperatura ou. O ponto principal está aqui nesse ou, ok? Só um segundo. Vou alterar. Só deixa eu mutar aqui. Aqui tem uma mensagem de trabalho aí. Deixa eu fazer um barulhinho do WhatsApp. Já mutei o WhatsApp. Continuando. O ponto principal está aqui no ou, ok? Ou. Porque o vapor eu posso considerar como uma parte instável, como o estado fixo da matéria instável. Por quê? Porque ele pode ser liquefeito por uma simples diminuição da temperatura ou aumento de pressão. Ou seja, é um ou o outro, nunca os dois juntos, tá? Neste caso, não. É um ou o outro. Exemplo, quando você cozinha, faz arroz ou algo do tipo, você vê aquele vapor subindo, né? Consequentemente, o vapor de água. Se você pega uma tampa de panela e você bate naquele vapor, você aumenta a pressão. Por conta do aumento da pressão, o que ocorre? Ocorre uma liquefação. O vapor que estava ali vem se tornar líquido. Consequentemente, porque o vapor ele ainda não está num alto ponto, não está a uma alta temperatura, ok? Então, ponto principal. Cadê o ponto fixo aqui? É um ou o outro, enquanto o gás dissolve-se. Cadê? Eu não coloquei aqui. Aqui ele fala dissolve-se no líquido tal, mas um ponto principal, o gás ocorre a condensação. Acho que eu não coloquei aqui, desculpe. É a condensação. Onde a condensação tem que ser a diminuição da temperatura e o aumento da pressão. Ou seja, tem que ser os dois. Tranquilo? Tem que ser os dois. Enquanto a passagem do vapor para o estado líquido é um ou outro, o estado gasoso, digamos assim, que é o estado mais estável, tem que ser os dois. A variação temperatura e pressão, denominado processo de condensação. Tranquilo? Aí ele fala da questão da solubilidade, onde o CO2 dissolve-se no líquido. Certo? Um ponto interessante para enfatizar é que a temperatura, a solubilidade de um gás no líquido sempre é inversamente proporcional à temperatura. Tá? Como assim? Quanto menor a temperatura,
maior a solubilidade do gás no líquido. Eu acho que eu já falei com vocês sobre isso. E isso é muito importante, eu sei que vai cair questão sobre isso no Enem. Sempre inversamente proporcional. Exemplo, por que isso acontece? O gás, ele apresenta uma grande desordem, uma grande locomoção. A partir do momento que você pega e diminui essa temperatura, você está praticamente fazendo com que ele tenha menor grau de agitação. E por conta dele ter este menor grau de agitação, ele acaba sendo mais solúvel no líquido. Por isso que os refrigerantes, água com gás, o que for, eles, para ter uma boa solubilidade, que é ter mais gás naquele líquido, né? Mais gás solubilizado naquele líquido, tem que ser a baixas temperaturas. A Coca-Cola, por exemplo, ela tem que ser envasada, né? Ocorre o processo de mistura do xarope simples com o final, pá, depois a parte com a água, pá. Aí a parte da gaseificação, que é você colocar, misturar, solubilizar o CO2, né, que é o dióxido de carbono, com a parte final, né, que é o xarope final. Aquilo dali em específico tende a estar entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Tem. Rodrigo, como é que faz para chegar nessa temperatura? Na Coca-Cola eles utilizam tanque de amônia. Eles utilizam amônia para refrigerar, tá bom? Então, tem que estar a uma baixa temperatura. Aí, por quê? Porque quanto menor a temperatura, maior a solubilidade, ok? A Coca-Cola tem um padrão de 5,45 bar de CO2. E para chegar nisso aqui, tem que ter uma alta quantidade de CO2 uma alta quantidade de CO2 no líquido, consequentemente por conta da baixa temperatura. Ok? Então, gás e vapor, existe diferença. Vapor eu trato como uma parte instável. Para eu transformar do vapor, voltar do vapor para o estado líquido, eu posso variar a temperatura ou a pressão. Para ser o gás, eu posso acabar trazendo do gás para o líquido, que é denominado processo de condensação, através da temperatura e da pressão. Fechou? Ponto bem importante. Tá. Propriedades dos gases. Vamos entrar bem hoje é bem teórico, tá? A maioria dos gases são compostos moleculares. Fechou? Com exceção dos gases nobres formados por átomos isolados. O que isso quer dizer? O que são compostos moleculares? Primeiro, molécula é quando tem mais de um átomo. Compostos moleculares, a maioria dos gases. Exemplo, o gás... Cadê o ponto fixo aqui? Exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, tá? Aí eu tenho o hélio, mas é mononuclear. Fechou? Ele só tem um átomo. Por quê? Porque ele é um gás nobre. Ok, gases nobres pertencem à família 8A. Tranquilo? 8A. Exemplo, neônio também, tá? Mas gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, tá? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio são os mais que costumam cair, fechou? O gás dióxido de carbono, que vimos agorinha também, todos são compostos moleculares aí, menos o hélio. No estado gasoso, as moléculas encontram-se muito mais separadas umas das outras do que no estado sólido e líquido. Sim. Por quê? Por conta do alto grau de agitação das moléculas. Se eu tenho um maior grau de agitação das moléculas, eu, consequentemente, vou ter uma maior distância entre as moléculas. Então, elas sim vão se encontrar mais separadas. Fechou? E características físicas. Grande compressibilidade, grande expansabilidade, grande dilatabilidade. Não apresenta um volume fixo. Esse aqui é um ponto mais importante dos gases. Rodrigo, como assim não apresenta um volume fixo? O gás sempre vai apresentar o volume do seu recipiente. Então, grava isso. O gás sempre vai apresentar o volume igual ao seu recipiente. Por quê? Se eu pego um tanque de 500 litros, dou um sopro, quanto de gás tem ali dentro? Ah, Rodrigo, foi só um soprinho.
mas aquele sopro, por conta do alto grau de agitação das moléculas, elas vão ficar se debatendo, se locomovendo e vão preencher todo aquele recipiente. Então, não apresenta volume fixo, um gás. O volume fixo determinado é o seu recipiente, fechou? E são miscíveis entre si em qualquer proporção. Esse ponto aqui é muito importante. O que é ser miscível entre si? Ser miscível entre si quer dizer que eles vão formar o quê? Uma mistura homogênea. Exemplo aqui mesmo, na atmosfera. Eu consigo separar qual que é o gás oxigênio, qual que é o gás hidrogênio, o que é o neônio, o que é o CO2? Consigo? Não, porque eu trato que todos estão o quê? Miscíveis. Todos estão juntos em uma só fase, tornando assim uma mistura homogênea. Fechou? De boa? Continuando, vamos agora falar das transformações gasosas. Aqui, um pouquinho mais de atenção do que o normal, gente. Aqui, um pouquinho mais de atenção do que o normal. Porém, se vocês pegarem de boa, todo o resto é fichinha. Tranquilo? Vamos lá. A primeira transformação que vamos ver é a transformação de Boole-Mariotte, tá? Rodrigo, preciso decorar os nomes do responsável químico-físico? Não. Mas precisa lembrar do que se trata. Essa transformação específica é uma transformação isotérmica. Isotérmica. Rodrigo, como assim? Vamos lá. Lembra que eu tenho 3 variáveis. Eu tenho pressão, volume e temperatura. Tranquilo? Se é uma transformação isotérmica, é porque a temperatura é o quê? CTE. A temperatura é constante. Se a temperatura é constante, quem que vai variar? Pressão e volume. Se vai variar a pressão e o volume, a pergunta é: como que a pressão e o volume vai variar? Aí pensa comigo. Se eu aumento a pressão, eu estou buscando fazer o quê? Eu estou diminuindo o quê? Estou aumentando a pressão. Estou diminuindo o volume. Se você pega uma bexiga, pega um balão, você encheu ele e você aperta, você está exercendo uma pressão. Um aumento ou uma diminuição? Um aumento. E por conta do aumento da pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então, eu já sei que o aumento da pressão é inversamente proporcional ao volume. Tranquilo? O aumento da pressão é inversamente proporcional ao volume. Fechou? E aqui eu tenho a minha isoterma. Ok? Ela ocorre o quê? Uma curvinha. Onde? Aqui eu estou 4. Ó. Vamos chegar aqui. Começar daqui, nesse ponto aqui. Ó. Aqui eu estou 2P. Eu sou V, beleza? Ou seja, eu tenho um volume 1 e o dobro de pressão, e 2P. Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Diminui na metade. Se eu diminuo a pressão na metade, o que aconteceu com o volume? Ele dobrou. Então, sempre vai ser essa mesma relação. P é inversamente proporcional a V. Se eu dobro a pressão, metade do volume. Se eu triplico a pressão, 1/3 do volume. Se eu quadruplico a pressão, 1/4 do volume. E sempre essa mesma relação. Beleza? Os dois são inversamente proporcionais. De buenas. A próxima transformação é a transformação isobárica. Tranquilo? Isobárica. Lembrando. Isobárica. Iso se remete a mesmo. Você já deve estar vendo a relação de átomos isobáricos, né? Átomos, isótopos, isótonos, isoeletrônicos. Já deve estar vendo isso, se eu não me engano. Mas iso se remete a mesmo. Bar, lembra bar? Bar lembra o quê? Cerveja? Também. Mas bar é uma unidade, é uma medida de pressão. Fechou? Então, se é isobárica, eu posso falar o quê? Que é pressão constante, CTE, pressão constante. E se a pressão constante, quem que varia? Temperatura e volume. Beleza, temperatura e volume variam. De qual maneira? Aí vamos lá. Se eu aumento a temperatura, vamos lá. Se eu aumento a temperatura,
Concorda comigo que aumenta o grau de agitação das moléculas? Concorda comigo? Concorda comigo? Certo. Aumenta o grau de agitação das moléculas. E se aumenta o grau de agitação das moléculas, elas buscam se afastar cada vez mais, tornar um espaço maior, adquirir um espaço maior. Então, dessa maneira, elas acabam tendo um volume maior. Fechou? Então, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior o meu volume. Por quê? E quanto maior a temperatura, mais ela busca se agitar. E quanto mais ela busca agitar, maior o volume. Rodrigo, mas gases, você não falou que o gás ocupa o volume do recipiente? Fechou? Mas neste caso aí, o meu recipiente não tem volume fixo. O volume dele é variado. É a pressão que é fixa, pressão constante. Ok? Fechou? Um exemplo disso, um balão. Se você pega um balão e você começa a esquentar ele, você vê que ele vai aumentar de tamanho. Porque o balão ele não apresenta volume fixo. Fechou? Mas ele vai aumentar de tamanho por quê? Porque as moléculas vão começar a se agitar mais, tá? Mas não façam isso, que vai estourar. Mas um exemplo comum também, pneu de carro, de moto, de caminhão. Quando você vai viajar, digamos que você tem um carro com roda 14, 15 e você está acostumado a colocar uma pressão de 32 psi. Se você vai viajar, muitas pessoas aconselham você a colocar 30 psi. Mas, Rodrigo, por que? Vai ficar mais murcho. Ponto principal. A estrada, a BR, né? Se for asfaltada no sol quente delícia, vai, além de esquentar o pneu e o atrito gerado pelo pneu e o asfalto vai esquentar cada vez mais lá dentro, vai aumentar o quê? Se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Ok? Rodrigo, mas PSI não é pressão, a pressão não é constante? Estamos falando de volume. O volume vai aumentar até uma hora que ele não aguente mais história. Isso acontece muito com os pneus de caminhão. Muitas vezes, por rodar tanto, diretão, acaba estourando o pneu. Justamente porque o atrito e a temperatura acabam fazendo com que ele estoure. Fechou? Por conta do aumento do volume. Tranquilo? Então, temperatura e volume diretamente proporcionais. Ou seja, aqui, ó, T e V dividido por 2, metade, tá? Meio V. Se eu aumento para 2T, fica V. Se eu aumento para 4T, fica 2V. Ou seja, dobrou a temperatura, dobrou o volume. Quadruplicou a temperatura, quadruplicou o volume. E assim em diante, fechou? Então, de maneira o quê? Linear. Fechou? Linear. Tranquilo? E a última transformação é a minha transformação isocórica. E a transformação isocórica, muitos conhecem como transformação isovolumétrica. Rodrigo, vai cair assim na minha prova? Não. Porque é muito simplificado você falar isovolumétrico, já tá de cara, mesmo volume, né? Então, muitas vezes pode cair isocórica ou isométrica. Tem esses três nomezinhos, fechou? Isso, isométrica. Então, pode cair dessas três maneiras. Ou transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, tranquilo? Beleza, mesmo volume, ou seja, volume constante. Se o volume é constante, quem está variando? Pressão e temperatura. Como é que varia pressão e temperatura? Pensa comigo. O volume é constante. Se a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas também aumenta, certo? Se o grau de agitação das moléculas aumenta, concorda comigo que elas vão se agitar mais? Vão se agitar mais e vão gerar mais pressão em um recipiente? Maior a pressão. Então, temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Fechou? Tudo por conta do aumento de temperatura aumenta o grau de agitação das moléculas. Então, analisando o gráfico, se eu tenho aqui T para P meio, né? Se eu dobro a pressão, ou dobro a temperatura, dobra a pressão. Se eu quadruplico a temperatura, quadruplica a pressão.
Sempre essa mesma relação, tá? Fechou? Então, o que vimos? Isotérmica, pressão e volume inversamente proporcionais. Isobárica, mesma pressão. Então, temperatura e volume diretamente proporcionais. Isocórica, mesmo volume constante. Então, temperatura e pressão diretamente proporcionais. Fechou? Rodrigo, eu posso fazer uma relação entre os três? Pode. É conhecido como a equação geral dos gases. Ó. Equação geral dos gases. A relação que eu tenho, eu posso envolver as três variáveis. Rodrigo, mas como é que chegou nisso? Pensa comigo. Se é uma transformação, eu não consigo variar os três. Eu vario 2 e 1 fica fixo. Eu sei que pressão e volume são inversamente, só eles dois. Pressão e volume são inversamente. Então, eu coloquei eles dividindo. Por que colocou dividindo? Porque se eu estou igualando, quando eles forem para o outro lado, né, ou vice-versa, ele vai passar dividindo. E temperatura é diretamente proporcional à pressão e diretamente proporcional ao volume. Por isso que ele está dividindo. Por quê? Porque quando for passar para o outro lado, vai passar multiplicando a pressão e o volume. Ok? Então tá aí a jogada. Rodrigo, tem uma maneira para lembrar isso aí? Tem. É o famoso pivot povotó. Porque aqui você pode estar pivot povotó. Tranquilo? Pressão inicial vezes o volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final e a temperatura final. Rodrigo, na física nós vemos que, sei lá, um instante zero ou... Como posso tratar? V0 é velocidade zero, é velocidade inicial. Beleza, na física. Aqui na química você trata dessa maneira, fica mais compreensível. Fechou? Rodrigo, então vamos lá. Eu tenho aqui a equação geral dos gases, certo? Exemplo. E uma dica. A temperatura sempre tem que ser em Kelvin. Fechou? Temperatura sempre tem que ser em Kelvin. Fechou? Por quê? Porque o Kelvin vai ser, como posso especificar? Além de ser o seu SI, né, vai ser a sua relação principal. Porque quando você trata em graus Celsius, você tem os números negativos e isso vai dar discrepância. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Para você transformar a temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Vamos fazer um exemplo? Exemplo qualquer. Eu tenho um recipiente. Vamos lá. Com uma pressão de 3 atm. Um volume de 12 litros. E digamos que a temperatura é constante, tá? E um outro recipiente está a uma temperatura constante, ou seja, igual à inicial, mas o meu volume passou a ser 15 litros. Então, qual a pressão? Primeiro, aí vamos para cá trabalhar com o lado direito, tá? Primeiro, temperatura constante, então não preciso usar ela. Não precisa. Vai ficar mais difícil o cálculo se você colocar, tá? Só mudar aqui a câmera de posição. Ou seja, fica pressão 3 atm vezes o volume 12 litros igual qual a pressão que eu tenho, sendo que o meu volume é 15. Lembra o que aconteceu? Temperatura constante. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Pressão e volume inversamente proporcionais. Se a pressão aumenta, o volume aumenta. Ou, se a pressão aumenta, o volume diminui. O que aconteceu? O volume aumentou. Se o volume aumentou, você já sacou que a pressão diminuiu. Fechou? Por isso que esse camarada aqui, ele passa dividindo. Lembra? Porque são inversamente proporcionais. Isso aqui fica como? Fica P igual a 3 vezes 12 é 36, né? Dividido por 15. P igual a, calculadora, 36. Opa. Cadê? 36 dividido por 15, 2,4. 2,4. Aqui está o quê? Aqui é litros, aqui é litros, aqui é ATM. Então, sobra ATM.
2,4 atm. Ah, Rodrigo, a pressão diminuiu, por isso que o volume aumentou. Viu? Tudo você relaciona. De boa? Vamos prosseguir. Temos uns pontos interessantes ainda. Fechou. Esse ponto aqui é importante. A equação de Clapeyron. Muitos usam vários macetes para decorar, mas eu não quero que vocês só decorem. Eu queria um negócio em branco. Opa, vou pegar aqui um negocinho branco no Paint, que eu vou trabalhar com vocês a relação. Primeiro, você lembra que pressão é inversamente proporcional ao volume, né? É uma temperatura constante. Tá pegando a gravação? Tá. É uma temperatura constante. Temperatura é diretamente proporcional ao volume. E temperatura é diretamente proporcional à pressão. Fechou. Aí você pode ser tratado como pressão e volume são únicos inversamente. P vezes T, P vezes V sobre T. Fechou. Isso aqui é o que eu posso relacionar à minha constante. Beleza? A minha constante. Mas toda constante, posso colocar K, fica mais simplificado para vocês. Borrachinha. Posso colocar K, tá? Toda constante, eu tenho que relacionar o número de mols. Então, eu posso relacionar isso aqui para um número de mols específico, mas eu tenho que obter a minha constante. E essa constante foi determinada como 0,082 atm por mol por Kelvin por litro. Fechou? Sempre lembrar dessa relação. Rodrigo, mas por que existe a equação de Clapeyron? Porque vamos lá. Nem tudo você vai relacionar só pressão, volume e temperatura. Você vai relacionar com o número de mols. Porque aí que entra a questão da estequiometria também. Sempre você vai relacionar com o número de mols também. Então, o que vai acontecer? PVT. O T pode ser jogado para lá. Então, pode ficar P vezes V igual a número de mols vezes a minha constante vezes a temperatura. PV igual a nRT. Isso aqui é uma equação de Clapeyron, ou alguns acabam chamando de a equação, não é equação geral, mas alguns falam. Mas para mim a equação geral é PV de Pivotó. Tá? É só colocar para carregar aqui o notebook. Então, essa daqui é a equação de Clapeyron. Fechou? Então, continuando. Muitos associam várias analogias para você decorar essa fórmula. Pode ser por você nunca rezei tanto, pode ser por tu velho não regito turista, tá? E tem um outro aí que os professores acabam dizendo, mas não posso falar aqui, que esse vídeo vai para o YouTube. Então, continuando. Essa aqui é uma equação, a equação de Clapeyron, é justamente para você relacionar a pressão, o volume e a temperatura com uma constante, que você vai mais utilizar essa daqui, tá? A 0,082. Isso se for atm, Kelvin, litro, mol. Fechou? Com o número de mols. De boa. Rodrigo, existe outra constante, outro R desse? Existe. Caso você trabalhe com joule, caso você trabalhe com milímetros de mercúrio em vez de atm, tá? Existem várias relações. Caso trabalhe com metros cúbicos em vez de litros. Fechou? Mas aqui vocês mais vão utilizar na química é 0,082. Vocês podem até mesmo utilizar as outras relações na física. Então, continuando para o slide. Eu tenho minha relação a equação do Clapeyron. Aqui está detalhado até. Mas, enfim. Aqui, ó. Eu posso ser 62,3 se eu for milímetros de mercúrio, ok? Lembrando que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Ou eu posso trabalhar com Pascal em metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 atm equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Minha câmera está na frente? Tá de boa. Ok? Então tem essas relações. Continuando.
Deixa eu pegar aqui, cadê o slide? Tá aqui. Lembra da hipótese de Avogadro? Falamos até um pouquinho sobre isso, referente à constante de Avogadro, né? Onde eu também posso tratar que na CNTP, 1 mol de qualquer gás vale 22,4 litros. Falamos sobre isso lá na estequiometria. Por que vale esse valor, Rodrigo? Aí entra o PV igual a nRT. Porque na CNTP é o quê? É 0 graus Celsius e 1 atm. 0 graus Celsius, tradução para Kelvin, fica 273 Kelvin, correto? Então vamos lá. A pressão é 1. Qual que é o meu volume? Se o número de mols é 1, eu tenho a constante 0,082 vezes 300 Kelvin. Isso aqui vai dar 22,4 aproximado. Então, desculpa. Então, o volume aqui é 22,4 litros aproximado. Por isso que eu trato que sempre na CNTP, 1 mol de qualquer gás vale 22,4 litros. Fechou? É fixo para todos os gases. E referente à hipótese de Avogadro, volumes iguais de gases nas mesmas condições de pressão e temperatura contém igual número de moléculas ou mols. Isso aqui é fixo para você matar a maioria das questões. É fixo, fechou? E relaciona esse volume molar, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Então, você fala o seguinte, 1 mol de CO2 a uma certa temperatura e pressão ocupa 50 litros. Então, o volume molar dele naquela pressão e temperatura. Ok? É o volume que ocupa 1 mol daquele gás. Fechou? Aqui uma curiosidade, que é a equação de Van der Waals, que trabalhamos com lei dos gases ideais. Essa equação é para a lei dos gases reais. Olha a diferença. Aqui é o que vocês utilizam. Aqui é o que é utilizado na relação do ensino superior. Por quê? Esse A e esse B aqui, consequentemente, é a relação de atração e repulsão. Lembrando que para a lei dos gases ideais, não consideramos, né, a relação de atração e repulsão. Então, é só uma curiosidade que eu coloquei. E, já finalizando, densidade gasosa. Quando fala de densidade gasosa, se remete a uma coisinha. Densidade é igual a massa sobre volume. Falamos sobre essa relação, né? Mas lembra do seguinte. Você pode fazer de duas maneiras qualquer questão que traga uma densidade de um gás. Ou você descobre com a densidade a massa e o volume e depois coloca no PV igual a nRT, ou você junta tudo numa só. Rodrigo, por que tem como juntar tudo numa só? Porque eu tenho PV igual a nRT, correto? N é número de mols. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Certo? Certo. P vezes V igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. O que eu posso fazer? Em azul, eu posso inverter o volume com a massa molar. Posso. Então, fica P vezes massa molar igual a massa sobre volume vezes R vezes T. Massa sobre volume é o quê? Densidade. Então, isso aqui se torna o quê? Se torna P vezes massa molar igual a densidade vezes R vezes T. E se eu quiser saber a densidade do gás, fica a densidade, o R e o T passa dividindo, né? É igual a P vezes massa molar sobre R vezes T. Ok? Então, tem essa relaçãozinha aqui. Caso você queira trabalhar com a fórmulazinha direta, caso você não lembre da fórmula de cabeça, você pode deduzi-la. Ok? E pontos principais. Lei de Dalton das pressões parciais. A pressão total dos gases é sempre igual à soma das pressões parciais, sempre. Por quê? Se eu tenho uma pressão de gás de oxigênio e a pressão de gás de hidrogênio, a pressão total do recipiente é o somatório destas pressões. Sempre pensar dessa maneira. A pressão total é o somatório das pressões parciais. Fechou? E a mesma relação para volume. O volume total é igual ao somatório do volume parcial dos gases. Tudo isso é ligado com a fração molar. Mas sobre isso, a fração molar, não temos tempo e vamos falar mais na próxima aula, tranquilo? Na próxima aula eu termino
esse slide, essa parte de introdução aos gases e vamos tacar a questão. De boa? Essa parte é mais teórica. Os cálculos vocês vão mais utilizar referente ao pivot palvatório, PV igual a nRT. E fração molar. Quero bater muito com vocês sobre isso, porque muitos alunos confundem muito fração molar, tá bom? E para mostrar que vocês podem matar questões fáceis que ligam a relação de volume total, volume parcial, pressão total, pressão parcial com a fração molar. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Até semana que vem. Já vou gravar logo a aula 2 sobre isso, tá? E aí vai para vocês na quarta-feira. Então, precisando, só mandar mensagem, procure os nossos coordenadores e o grupo da monitoria e façam as listas de exercício.